Gravando? Sim? Sim. Meu cabelo tá lindo? Lindo não dá pra ficar, né? Mas dá pro gasto aí, eu prendo. Pode? Muito bem, estamos aqui pro nosso primeiro bate-papo fértil. Tem mais ou menos um ano que a gente começou no Instagram, no perfil @doutora_dra.leticia, a fazer umas lives. Lives você já sabe, né? Coisas ao vivo. E aí a gente marca um horário, as pessoas vão lá, mandam perguntas, a gente responde algumas das perguntas, porque graças a Deus tem chegado cada vez mais. E aí agora também a gente começou a responder nos stories lá, né, por escrito. E como tem muita pergunta sem resposta, e como quando a gente vai escrever a gente, né, dá mais trabalho, a gente acaba ficando com preguiça de escrever tudo, resolvemos gravar aqui também algumas respostas para poder dar umas respostas um pouco mais completas. E estamos então começando o bate-papo fértil. Cadê a nossa claquete? Muito bem, eu já até passei pó na cara. Como o cabelo não estava muito bom, já passei perfume 2 vezes, mas o cabelo não melhorou com perfume. Mas eu tô cheirosa, gostaria de falar, já que essa câmera é do meu marido, embora muito moderna, embora muito cinematográfica, ainda não aparece cheiro. Tinha que ser, né? Não tem esses negócios 3D, 4D, 5, 7D, devia aparecer cheiro, mas ainda não aparece não, né? Ah, que pena. Vamos lá então, para as nossas perguntas, muito engraçadinha, né? Vamos para as nossas perguntinhas então aqui. Vamos, deixa eu escolher uma, eu acho que vou colocar meu óculos, porque agora com 41 as coisas ficam um pouco complicadas, né? Deixa eu ver. Espermograma, parei o anticoncepcional. Parei o anticoncepcional há 1 mês. Como saber se estou ovulando? Bom, na verdade, se você parou o anticoncepcional agora, você precisa esperar um pouquinho para os ovários, né, começarem a funcionar novamente. Quando a gente toma pílula, né, anticoncepcional, o que acontece? Aquele hormônio faz os ovários pararem de funcionar. Acho que o ovário pensa assim: uai, gente, alguém está produzindo esse hormônio, eu acho que eu vou tirar umas férias, vou ficar quietinho. Então o ovário fica quietinho, tira umas férias, e aí quando a gente para de tomar pílula, né, aquele hormônio que a gente estava tomando para de exercer esse efeito no ovário, ele percebe que ele precisa voltar a funcionar novamente. Então ele faz isso, às vezes pode demorar, né, 1 mesinho, né, para poder ele engrenar e começar a ovular todo mês, que é o que acontece normalmente com a gente, uma ovulação por mês, né? Aproximadamente a cada 28 dias, mas esses 28 dias, na verdade, não é o que acontece com a maioria das mulheres. A maioria das mulheres tem, né, uns dias a mais, uns dias a menos, então isso é muito normal. É comum no corpo humano ter uma variaçãozinha um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, embora algumas mulheres realmente relatem que são reloginhos mesmo, até a hora mais ou menos elas sabem, no dia que elas vão menstruar, no dia que elas vão menstruar, que horas que vai vir o sangramento. Você acredita? Eu mesma falo, gente, não é possível. Mas elas falam que sim. Eu, como nunca tive essa regularidade toda, eu acho um pouco esquisito, mas elas falam que sim, então eu tenho que acreditar. Certo? Então, respondi a pergunta, como saber? Bom, quais são os sinais de ovulação então, gente? A gente sente aquela gosminha saindo, né? Aquilo lá é um sinal da ovulação? Não. Aquela gosminha que a gente sai, que a gente chama de muco cervical, a gente está para gravar uma nova aulinha sobre o período fértil, sobre o ciclo menstrual, mas a gente já tem uma aqui no YouTube. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, vai lá, coloca lá Papo Fértil, ciclo menstrual, não, Papo Fértil, período fértil, que tem essa aulinha, e aí você entender um pouco como que funciona a ovulação, tá? Então, um folículo cresce, 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 cresce. O que é folículo? Folículo é a casinha do óvulo. Então, ele cresce, cresce, cresce. Enquanto isso, obviamente, o óvulo que está lá dentro também vai crescendo, também vai amadurecendo. E depois ele rompe e libera este óvulo. Então, quando o folículo libera o óvulo que está dentro dele, a gente chama este momento, então, de ovulação. Então, como que a gente sabe que a gente está ovulando? Quando o folículo está crescendo, ele produz quantidades cada vez maiores, maiores, maiores do principal hormônio feminino, que é o estradiol. Hormônios femininos, de modo geral, a gente chama de estrogênio, né? E o mais potente, o mais forte hormônio feminino o mais forte estrogênio é o estradiol. Então ele produz cada vez mais estradiol e mais e mais. E o que faz essa gosminha, essa melequinha, esse muco ser formado lá dentro do colo do útero, por isso o nome muco cervical, né? Porque colo, por incrível que pareça, cervical vem de colo. Então muco cervical é um muco, ou seja, uma clarinha, uma gosminha que está saindo do colo do útero. Quanto mais produção hormonal, mais produção do muco cervical. Então, o muco cervical não está falando exatamente da ovulação em si, mas está falando do crescimento do folículo e dentro desse folículo tem o óvulo, entendeu? Então, quando você está
ovulando, ou seja, quando o seu folículo está crescendo, este muco vai ser produzido cada vez mais. E a gente imagina que no final vai acontecer aí a eclosão, entre aspas, desse folículo e ele vai ovular. Mas pode ser que também ele não ovule, não é certeza absoluta, mas normalmente é o que acontece, entendeu? Uma outra forma da gente ver a ovulação é aquele teste de ovulação que a gente faz da farmácia. É um teste do LH. Aquele teste da farmácia vê se você teve um pico do hormônio luteinizante. LH é hormônio luteinizante. Todos os hormônios têm a sigla em inglês. Então, por isso que a gente sempre fala e não bate muito, não? Então, LH, hormônio luteinizante. A gente produz uma quantidade mais ou menos 10 vezes maior desse hormônio luteinizante quando a ovulação começa a ir ali para o seu momento final. Então, mais ou menos 36 horas, 40 horas antes do folículo romper e liberar o óvulo, a gente vai ter esse pico 10 vezes maior do que a gente estava tendo antes desse hormônio luteinizante para poder depois ele se preparar durante esses 36, 40 horas, terminar a divisão que ele precisa terminar para poder depois ovular. Então, esse teste da farmácia também é bastante seguro, mas também não dá para jurar por Deus que você ovulou. O que dá para jurar por Deus é que você teve ou não o pico do LH, entendeu? Agora, claro, na maioria das vezes, quando a gente tem o pico do LH, a gente tem a ovulação. Para a gente ter certeza absolutíssima mesmo, o mais de certeza absoluta é a gente fazer ultrassons seriados para a gente ver o folículo crescendo. Olha lá, cresceu, 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 cresceu. A gente faz o ultrassom e aí o folículo rompeu. Então aí sim a gente tem certeza absoluta que rompeu e que a gente ovulou, certo?